pessoal, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Da Engenharia. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecer aí os nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores que permitem manter o canal no ar. Quem são eles, Gi? Vamos lá. O nosso muito obrigado à Procrio, à Soprema, à Soncine, Imper Solutions e ao IDD. Mais uma vez, muito obrigada. Isso aí, galera. Muito obrigada pelo apoio. Estamos aqui hoje para, na verdade, acho que até dar continuidade, né, a um assunto que a gente chegou a conversar, né? Falamos muito sobre drenagem em estruturas enterradas, né? Drenagem, contenção. Contenção é sempre problema, né, pessoal? Estrutura enterrada, né? Envolve geotecnia, envolve drenagem, envolve impermeabilização. Dá sempre problema, né? Sempre BO. E hoje a gente trouxe aqui um especialista para falar um pouquinho sobre estanqueidade em estruturas enterradas, em contenções. A gente já conversou bastante com o Jefferson, né? Com relação à parte de drenagem. Exato. E hoje a gente vai discutir um pouquinho mais de problema. que a gente gosta de polêmica, é claro. Falando hoje de estanqueidade em contenções, pessoal. Quem que veio hoje, Gi? Só fazendo um parênteses aqui, a gente falando de estrutura enterrada, sempre é a coitadinha que fica lá, né? Não, a gente vai enterrar, a gente vai tratar ela depois. Ninguém vai ver, né? Aí o pessoal começa lá os outros trabalhos, enterra, impermeabilizou. Não, já foi. Aí passa um tempinho, tá lá. Tem um problema. Mas vamos lá, gente. Hoje eu sempre vou falar isso pra vocês, né? Nós trouxemos um especialista da área pra falar com vocês. Um cara que gosta de resolver problema, hein? Pensa. Ele é polêmico? Um pouquinho. Então tá. Bom, ele é engenheiro civil, formado na FAAP. Ele tem pós-graduação em gestão de negócios na Exalc USP. Ele é sócio-diretor na Vibes, que é uma empresa de proteção de substratos e impermeabilização. E também, pessoal, olha o peso desse currículo, eu vou nem falar mais, viu? E ele é gerente na Geofix, que trata aí com fundações e contenções. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Gi. Muito bem-vindo, Juliano. Que prazer ter você aqui. Finalmente conseguimos. Tem que até bater uma palminha aqui, demorou, viu? Porque as agendas e os imprevistos aí estavam difíceis. Foram vários. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. A gente até mandei pra Marissa no WhatsApp, falou, olha aqui, a turma da Vibes, mandou a equipe no grupo, da Vibes mandou no grupo que tava vendo o podcast. Eu falei assim, olha que legal, a gente já marcando e o pessoal já vendo. Então é importante fomentar a nossa área, né, da engenharia. O pessoal tem muita dúvida e muitas vezes não tem o respaldo técnico suficiente. Então, vocês colocarem dessa forma que vocês colocam mais coloquial, mais tranquilo, uma linguagem, por mais que é técnico, mas uma linguagem mais leve, né? Mais simples, isso vai ser muito importante para nós e para desenvolver a engenharia que a gente gosta tanto, né? Show de bola. Já dá muito obrigada aí, pessoal da Vibes. Continue seguindo, compartilhando, isso aí. Sugestões também, fiquem à vontade. Isso aí. Eu falei para a última convidada e sempre falo para a Gi, Juliano, que a gente traz, assim, as dificuldades que a gente vê no campo, né? Tanto na parte de projeto, no meu caso, relacionado à Imper, né? Dela, patologia, questão de incêndio também agora, né? Acústica. Então, são assuntos, assim, que muitas vezes a gente tem dificuldade no campo, no dia a dia, né? A gente enxerga dificuldade para outros profissionais e a gente fala, a gente tem que trazer alguém, né? Para falar disso, porque a gente aprende e também compartilha conhecimento aí com quem precisa, né? Justamente com o objetivo de melhorar a nossa engenharia cada vez mais, né? Exato. A gente até comentou, né, que na Vibes e na Geofix a gente tem muito um DNA de fazer a parceria da indústria com a academia, né? Isso é legal. Então, a gente tem uma parceria acadêmica com o Mackenzie. Que legal. A gente faz um curso anual, né? Tanto um curso de fundações e contenções, quanto um curso também de impermeabilização. A Marissa foi até palestrante no primeiro curso, chama Engenharia Aplicada às Obras de Impermeabilização. Ele tem uma parte, um conteúdo técnico, e outra parte que é palestra e tudo mais, e outra parte que é visita técnica em obra, né? E, paralelamente, o Mackenzie fez um evento muito legal chamado Hackathon, que está na segunda edição também, que os alunos desenvolvem projetos de melhoria para as empresas. Que bacana, hein? Então, a gente ficou muito feliz, foi semana retrasada, né? Final de abril, e a gente ficou muito feliz, até agradeço também, estendo os nossos agradecimentos ao diretor Massi, né?
e professor Paulo Afonso, a Fabiola, gente muito boa, né? a Patrícia, né? Então, não vou falar mais, senão a gente acaba esquecendo, né? Mas agradecer a todos do Mackenzie pela parceria para a gente poder desenvolver a engenharia juntos. Muito legal. Show de bola, parabéns. Parabéns aí pelo trabalho. Conta para nós um pouquinho aí de como você foi parar aí nessa área da engenharia. Vamos lá. E essa área tão crítica, né? Diga-se de passagem, geotecnia, então, contenção, ninguém quer entrar. Exato. Bom, a gente... comecei na Geofix em 2011, então vim desenvolvendo muito nessa parte de geotecnia, mecânica dos solos, né? Então, fundações e contenções. E teve uma época que eu comecei a coordenar o setor de parede diafragma. Então, muito subsolo. Aqui em São Paulo, assim, 7, 6, 5 subsolos. 3 é comum. E São Paulo, você tem lá Paulista 700 e tantos a nível do mar, mas você tem uma porrada de rios enterrados, né? Você tem muito lençol freático alto aqui em São Paulo. Você deixou a Marginal Pinheiros e a Tietê, que eram rios que serpenteavam. O pessoal fez a canalização e deixou isso reto. Então, você tem edifícios construídos em áreas que eram o rio. Nossa, o rio passando crítico. por lá. E aí, você faz 5 subsolos nessa área. Entendeu? Então, você vai ter um solo, uma argila orgânica, depois uma transição para um material aluvionar e depois um material arenoso. Totalmente, todas essas condições difíceis, tanto para executar a contenção, quanto para fazer a impermeabilização. E era um problema, era um problema que você tinha a própria construção de uma parede diafragma, ela vai ser com clamshell, né, uma ferramenta de escavação que ela tem ou 3,20 ou 2,5, ou seja, a cada 3,20 ou 2,5 você tem uma junta fria obrigatoriamente. E aí, com os problemas surgindo, teve o meu sócio hoje na Vibes, trabalhava comigo na Geofix também. E aí teve uma primeira obra que falou, tô com um problema, era uma obra já de 13 anos executadas, e aí tinha que resolver, era processo jurídico já do condomínio com a construtora. Caramba. A gente conversou na Geofix e a Geofix falou, não tratar não, eu executo, né? Então, aí que surgiu a oportunidade da Vibes, para a gente tratar a nossa primeira contenção, que a gente achava que era em parede diafragma e quando pegou a obra era em perfil metálico. Nossa! Era mais difícil ainda. Pior ainda. Então, aí a gente pegou esse primeiro problema para resolver e conseguiu resolver. Pela primeira vez, depois de 13 anos, o síndico assinou o termo de entrega, né? Nossa, olha que maravilha. Então, a gente ficou muito feliz em ajudar essa construtora e aí o boca a boca começa, né? Falou, tem uma turma que resolve, tem uma turma que resolve. Isso foi em junho de 2018, a gente tá fazendo 5 anos agora, então... Legal. Então dia 31 de maio, que a gente tem o dia do CNPJ lá que conta, né? O parabéns. Mês de parabéns, ó. Parabéns. Legal. E aí foi isso. Então a gente começou, e aí com o boca a boca começou muito. Tratamento de contenção em parede diafragma, perfil metálico e tamponamento de tirantes. Desenvolveu um pouquinho, o pessoal falou, tô precisando que vocês entrem na Imper também, vocês estão atendendo a gente super bem. A gente passou para impermeabilização, e aí a gente começou a atender algumas obras industriais também. Então, esse primeiro mercado foi com as construtoras, mais centralizado em São Paulo. E depois que a gente entrou para o mercado industrial em meados de 2020, aí a gente conseguiu se desenvolver a nível Brasil, incorporando também a parte de proteção de substratos com epóxi, poliuretano, uretano, antiácido com lã de vidro. Então, aí foi para uma área um pouquinho mais técnica, não só de proteger contra a água, e sim contra qualquer ataque químico. O antiácido já é bem agora. Pesado. A responsabilidade é grande. É que nem eu falei, ele gosta de problema. Esse garoto gosta de resolver problema. Foi a primeira experiência dele, assim, de falar, vamos encarar. Era tratar uma diafragma que no fim era até um pouquinho pior, né? Porque essas de metálica 13 empresas declinaram essa obra. Nossa. Por isso que o cara falou assim, não, vocês têm que se virar aí e fazer. Por isso que o cara fala assim, para abrir um negócio, o que precisa? Eu falei assim,
putz, um plano de negócios, não sei o quê. Não, precisa da primeira obra. Você precisa saber resolver o problema. Também. Você precisa de um primeiro problema. O primeiro problema que você possa resolver, porque aí você já tem o contrato. Desse contrato, tudo se desenrola. Aí é case de sucesso, Aí você resolveu, tudo se desenrola. E você teve o melhor marketing, né? O boca a boca. Melhor até hoje ele é um dos melhores. Ele é. Verdade. Verdade. Muito legal. Bom, Juliana, então entrando realmente aí na nossa pauta, a gente já falou um pouco aí, já deu para sentir o drama, né, dos problemas. Você que veio realmente dessa área, então a sua especialização, a sua experiência não é só realmente com a impermeabilização em si, mas com o tipo de estrutura, né, com sistemas construtivos de contenções. Quais são hoje no Brasil os mais usuais? Eu sei que, né, vai variar em função de tipo do solo, nível do lençol e tudo mais, mas o que é mais usual? O que o pessoal tem praticado muito como sistema construtivo? Bom, Sudeste, né, parede diafragma, em primeiro lugar, para nível d'água alto, porque ela vai partir de 40 centímetros de espessura, então 40, 50, 60. Na Europa hoje só faz parede de 60, por exemplo. Caramba. Então, ela traz uma segurança maior, tá, para o empreendimento. Nível d'água abaixo, aí você vai para perfil metálico. Perfil metálico prancheado, cravar um perfil metálico a cada 1,5 metro, e aí você vai fazer ou a concretagem em loco ou colocar aquela plaquinha de concreto pré-moldada, né? E preenche no meio. Isso é o mais comum. O que acontece? Quando você vai já mais pro Nordeste, Norte, Nordeste e outras regiões, às vezes quando tem nível d'água, você faz a estaca secante. Que você faz pula uma, e depois você come uma beiradinha de cada, fazendo a estaca do meio. Porque ela depende de menos maquinário. É uma perfuratriz única que já executa todas as estacas já. E quando é uma parede diafragma, você precisa de pelo menos 2 guindastes, ferramentas mais específicas. Então, muitas vezes, você fazer uma mobilização de São Paulo para qualquer lugar do Brasil, a mobilização muitas vezes inviabiliza. Sim. Porque o concreto é o mesmo, a taxa de armação é similar, porque, né, vai ser calculada. Porém, então tem feito muita estaca secante em outros locais. Tem a estaca justaposta também, que aí você faz pula uma certa distância, 1 metro, seja qual distância for em projeto, e você projeta concreto no miolo. Então, você junta uma estaca... Eu já vi bastante no interior de São Paulo, a gente pegou bastante. Tem. Para quando não tem água, é ótimo esse tipo de contenção. Essas são as pré-executadas, né? Quando você executa para depois escavar. Aí, se você tem um espaço maior, você pode eventualmente taludar, fazer uma contenção, uma parede de concreto normal com forma e depois reaterrar. Aí, você pode fazer uma ímper já antes, por trás. Que aí seria o melhor dos mundos para impermeabilização, né? Que esse é o grande problema, porque tem a pressão negativa. Porque você não consegue impermeabilizar por trás quando você escava do nível do térreo para chegar no subsolo, e depois você chega no subsolo tirando aquela terra do meio, né? Contendo a terra de trás da contenção. Isso, no seu comentário, você acabou até falando um pouco já da minha segunda pergunta que eu ia colocar aqui. Se o nível do lençol freático e o tipo do solo influenciam no dimensionamento e na seleção do sistema construtivo da contenção. Aí você destacou, né, que em São Paulo o pessoal tem usado muito para nível do lençol ativo a diafragma, né? E Nordeste a secante, né? Isso. A diafragma eu até já vi, acompanhei também alguns projetos, a gente especificou algumas coisas. A secante, entendo a questão da mobilização, por não ter, assim, uma estrutura, né, na região, mas e a questão de manter estanqueidade na secante quando você tem nível de lençol? Uma curiosidade. Como é possível? Ela é possível porque você executa 2 estacas e depois você... Porque essas estacas são pré-fabricadas, você só crava. Não. Concretada. Essa é concretada. Entendi. Vamos imaginar, tipo uma perfuratriz de estaca hélice, ela tem um trado. Entendi. A diferença é que a secante, ela tem uma camisa em volta desse trado. Entendi. Então, você executa a primeira, pula uma, executa a segunda.
Depois, essa terceira que você vai comer uma beirada de cada, você vem com a camisa comendo o concreto mesmo, dessas 2 estacas que você executou, e aí você concreta essa do meio, ou seja, não fica espaço de terra. Ah, entendi. Entendeu? Então você sempre vai pulando uma e essa do meio ela come o concreto das outras 2. Então ela fica realmente fechada. Para quem vê, fica um monte de meia luazinha. Uhum. Para quando você olha. E aí você coloca uma viga ou de concreto ou metálica solidarizando a carga, né? E aí para você poder fazer os tirantes. Então, assim, a diferença é que como você come o concreto, teoricamente fica uma junta um pouco mais firme. Porém, é importante tratar bem nesse miolinho, onde é o lugar mais passível de vazamento também. Entendi. O pessoal cristaliza, tem que ter uma limpeza boa. O processo executivo é muito importante da parte de fundação. Se for bem executado, já melhora bem, né? Mas tem que sempre tomar muito cuidado. A parte que é importante falar também é no perfil metálico. O pessoal fala assim, eu estou projetando porque não tem água. Só que tem um parque atrás do prédio do cara. Pô, aquele parque vai chover, vai trazer água. Então, existe a água de percolação também. Exatamente. Então, o nível da água é uma coisa, a percolação é outra. Sim. E a percolação ela é muito forte. Sim. Vaza mesmo. Essa primeira obra nossa era água de percolação. Tá vendo? E dava problema. Eu vejo muito assim, na parte de projeto de impermeabilização, às vezes a gente coloca a especificação ou tenta tratar de alguma forma, e muitas vezes vem esse retorno do projetista da contenção, né? Ou do geotécnico. Ah, não, mas nem tem nível do lençol ativo, por que eles querem tratar? Aí a gente fala exatamente isso. Fala, a gente tem área permeável, né? Próximo ali da contenção. Então, em época de chuva, isso vai permear a água e com certeza vai trazer para dentro do subsolo. Mas aí o pessoal acha que, não precisa e tal. E aí, quando é chamado para assistência, você vai, muitas vezes já fui, você vai a um tipo de contenção assim, perfil metálico, com placa, porque o terreno era seco, mas tá enchendo de água ali na época de cheia, né? Hoje tem uma reunião para uma obra dessa. Exatamente com isso. Um empreendimento, era um morro, teve que cortar, e o prédio foram fazer na frente. A área de trás era APA. Então, aproveitaram e fizeram um bosque, fizeram essa parte... Enche de água. Aí o bosque é dentro do prédio, lindo, maravilhoso. O prédio, alto padrão, não sei o quê, só que do bosque entra tudo na contenção, porque não tinha lençol e foi feito o perfil metálico sem nenhum tratamento. Aí ele criou uma piscina. Nem a drenagem atrás. Então, a gente vai fazer agora, pós-obra, as 2 coisas. Nossa. O tratamento da contenção em perfil metálico e a construtora vai, depois que a gente fizer o tratamento, vai fazer uma drenagem para captar essa água que vem. Mas você falou uma coisa bem legal, assim, quando você vai falar de impermeabilização em área enterrada, o pessoal normalmente fala, não, mas não tem nem lençol ativo. O lençol tá 10 metros, tá 8 metros. Não tem necessidade de fazer isso, não. E eu também já peguei um caso que o subsolo virou uma lagoa. Tava com água, tipo, a 1,20 m. Falou, gente, eu preciso tirar isso. Mas por que não fizeram antes? Então, porque o lençol não era ativo, só que deu uma chuva atípica, encheu o subsolo. Falou, gente, não dá para contar só com lençol. A gente tem água de tudo quanto é canto aí. A água, e dependendo do tipo do solo, concentra mais água ainda, né? Se você tem argila ali, não drena aquela água por um período mais rápido, né, Juliano? Fica ali, mesmo depois da chuva forte, por um período longo ainda, né? E tem alguns outros detalhes, né? Por exemplo, aqui, né? Você tem os níveis do subsolo. Se você tem, vamos supor, nesses 2 primeiros subsolos um terreno arenoso, e nesse terceiro aqui um terreno argiloso, a água entra na areia. Passa por aí. E a argila, ela para, como se fosse uma laje. Então, ela não vai descer aqui, mas ela vai vir com tudo aqui no segundo subsolo. Tá vendo? Então, ainda tem isso. Dependendo do tipo de solo, você tem que analisar a sondagem para ver onde você vai injetar, qual a pressão que você vai injetar, como isso está se comportando, por que está vazando mais em um lugar e não no outro. E aí que a gente entra, né, colocando as técnicas de tratamento de contenções. Por isso que é importante ter um profissional especialista em cada área, né? Com e não um que fale que sabe tudo. Com certeza. Porque a gente vê muito isso, infelizmente, ainda no mercado. Não, eu sei tudo, da fundação à cobertura. Então, e aí a gente vê aí vários problemas por conta de saber tudo, né? O principal é ter essa boa comunicação dentro dessa interdisciplinaridade de uma obra, né? Então, você vai ter o projetista de estrutura, que vai ter que, né, vai
projetar toda a parte de laje que vai estar enterrada, o de fundação, que vai projetar a fundação e a contenção em si, e aí trazer o projetista de impermeabilização para essa etapa da obra. Sim. Eu acho que o de estrutura de contenção e o de solos, que a gente chama, já tem se conversado bastante, Sim, isso já sim. é vencido. É, Agora, o de ímper não vem para essa etapa. verdade. É raro, são poucas construtoras que já contratam e falam, ó, olha isso aqui. E aí você vem um projeto, ou vem aquela especificação bem básica, fala assim, ó, na fundação põe esse produto. Aí, às vezes, nem se aplica, né? Não tem como executar a solução que tá no de exato. ímpar no tipo de sistema construtivo que tá lá. Perfeito. Mas o projetista ir lá e visitar a obra e olhar, deixa eu ver aqui, não. Falar vai ser realmente não assim. dá, né? O próprio tamponamento de tirantes, que é impermeabilização, ele é projetado pelo projetista, pelo consultor de solos. Ele coloca uma nota ali, ó, tem que tamponar. Mas como Com o tal? quê, né? O tirante definitivo, que tem uma responsabilidade maior, que ele fica lá, né? Você tem proteção anticorrosiva, você tem a parte de impermeabilização, ele ainda tem norma, mas o provisório não, só que você pode ter um provisório que fica até 2 anos. E tá lá, e tá vazando. E depois você corta esse tirante e você tem ali... Continua tendo a entrada de água a ali, entrada né? de água. Aí o cara fala, mas não tá em norma, não vou fazer, mas não tenho lençol, qualquer coisa. Quando você vai ver, você encontra diversas patologias. Tem gente que canaliza E buraco de tirante. Caraca. E aí você já vai contra a lei, até porque não pode... você fica com um rebaixamento de lençol freático contínuo. Porque você tá abaixo do lençol. Você canalizou um tá buraco captando ali, água, jogou num dreno e mandou para fora com a bomba. Gastou mais energia na bomba, arriscou, porque além da água vem solo, vem carreamento de finos. Se for solo arenoso, mais ainda. E aí você tem problema jurídico, você tem problema técnico, você tem parte de segurança, parte de saúde que a gente fala muito, que é a insalubridade do subsolo. Tem vezes que você entra no subsolo, né, terceiro, quarto subsolo, aquele cheiro, aquela coisa meio Cheiro de cavernosa. mofo. Então, como é que fica o conforto olfativo, térmico, todos os micro-organismos que estão ali naquela contenção e que vão proliferar pelo ar, né? Então, que você pode inalar aquilo. Sim. Então, assim, é um assunto que é de técnico e de saúde também para vivência em subsolo, ainda mais em São Paulo com a área tão restrita, né? De empreendimentos, né? Cada vez Você mais. vê que é isso que a Gisele colocou, é muito importante, assim, você ter um profissional especialista, né, que conheça, porque a maioria vai, tá vazando, vamos resolver, vamos canalizar e jogar. Aí não sabe nem de onde tá vindo, por que que tá vindo, né, e a consequência disso, né, de dar uma solução ali que não é a mais adequada. Na maioria das vezes é paliativa também, né, Juliana? Então, geralmente. E já aconteceu no entorno do empreendimento, ceder uma vaga, ceder rua, ceder calçada. E aí você pode estar lá andando uma pessoa e cair dentro de um buraco porque seu subsolo tá com carreamento de água e solo para dentro do empreendimento. É complicado, né? É bem sério. É uma responsabilidade que as pessoas às vezes não levam em consideração. Tem que levar. Né? E assim, não sendo repetitiva, né? Mas a gente acaba falando isso em diversos episódios. Né? A questão de cada um estar ali no seu quadrado e dos outros que não estão se especializarem. Né? Vão aprender, vão conhecer. Porque é uma responsabilidade que a gente carrega, não é só, eu sou engenheiro, tenho título, né? Ou se você não é especialista, procure quem seja, né? Tenha o contato, fala, poxa, que nem... A gente conversa bastante, né? Converso muito com o Juliano, converso muito com o Alexandre, converso com outros, com o próprio Kirk também. Poxa, olha, isso aqui não é da minha área, né? Não sei o que fazer. E aí, dá pra resolver? Não dá? Já indica o colega, né? Fala, eu não faço, mas tem um colega que é especialista nessa área. Para cada um ficar no seu quadrado e o negócio, né, ser resolvido, né? Colaborativo, né? A engenharia precisa ser colaborativa em alguns momentos. Se você não quer se especializar, né? Saiba quem procurar. Exatamente. Ô, Juliana, e você comentou aí dos sistemas construtivos e
só ouvindo você falar, né, às vezes o pessoal nem sempre entende, né? A gente tem estudantes, tem o pessoal que está se formando, que está estudando e tudo mais. Então, a gente tem bastante interferência, só pelos sistemas que você colocou, assim, né? As secantes, então vai ter junta de concretagem, perfil metálico com placa, você vai ter interfaces entre metal e concreto, a própria diafragma, né? Então, você tem aí a cada 2,5 metros, uma junta de concretagem. É possível obter estanqueidade em qualquer tipo de contenção ou não? Na parede diafragma é possível, porque ela já é projetada para o empuxo de água e de solo. Ah, tá. Entendeu? Então, só que no perfil metálico, ele já parte do princípio que não tem água. Então, ele considera no cálculo o empuxo de solo. Você pode até deixar ela estanque, mas precisa conversar com o projetista de fundações para ver se aquela carga a mais está prevista. Tudo bem que não é uma carga constante. Quando tiver uma chuva, como será que essa chuva está se comportando ali atrás? Como será que vai fazer? Então, usualmente, tanto na parede diafragma, quanto no perfil metálico, quanto na secante, você tem uma canaleta de drenagem. No final dela, né? Se vazar logo na frente aqui, seja no último subsolo que já é conectado com a própria drenagem do empreendimento, muitas vezes você faz até em todos os subsolos para vir captando e jogando lá para o último, né? Na parede diafragma é mais fácil porque por essa questão que eu falei do cálculo e também porque você tem concreto de alta resistência, FCK 30 MPa, 40 ou mais, de 40 centímetros ou mais. Você já tem uma permeabilidade mais baixa, uma alta espessura, né? Uma barreira maior aí para a água passar. Mas você vê, na indústria, o pessoal concreto faz reservatório de água de concreto com um cristalizante já adicionado ao concreto e o custo com impermeabilização posterior é super baixo. Muitas vezes nem precisa. Então, você vê a potência de um cristalizante. Na fundação já não é comum. Assim, raramente, algumas construtoras alto padrão fazem a concretagem do miolo do perfil metálico, ali do miolo da plaquinha, com o cristalizante. Mas, assim, é raríssimo. Mas seria muito importante. Né? Isso nem tem a ver com a gente, até diminui o seu trabalho depois, o nosso trabalho, mas assim, é sempre no sentido, a gente sempre fala na Vibes assim, que é no sentido propositivo para a melhoria da engenharia, não só quero lucrar mais ou não, a gente está aqui em engenheiro civil, a gente está aqui para melhorar a parte civil, né? A vida das pessoas, a civilização como um todo, então a gente tem que acordar todo dia falando, né? Como que eu vou ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, morar melhor, mais tranquilo, numa casa, né? Então, a gente tem que sempre fomentar isso, como melhorar a vida das pessoas, como ajudar. Então, o resto vem como consequência. Né? É isso aí, muito, muito legal. E quais são, assim, os principais tratamentos, né? Lógico que vai variar até em função do sistema construtivo. Você já comentou um pouco aí do cristalizante, que tem uma eficiência excelente, né? Tem uma resistência à pressão negativa, positiva também muito alta. Mas quais são os principais tratamentos para impermeabilização de contenção, né? Se quiser pegar até com base nesses sistemas que a gente comentou, né? A diafragma, a secante, né? A justaposta, enfim. Perfeito. Cara, os pontos mais passíveis, sempre junta fria, então, por exemplo, parede diafragma, entre lamelas, cada elemento desse, né, um paralelepípedo na essência, né? Então, cada paralelepípedo desse executado, entre eles é uma junta entre lamelas que a gente chama. Esse ponto é frágil, é um ponto passível de vazamento d'água. Então, ali você tem que tratar. E a gente sempre recomenda com injeção. Injeção de nata, injeção de poliuretano, seja qual tipo for, né, é importante. Outro ponto extremamente passível é a parte da laje, porque você tem lá 3 subsolos, então são 3 lajes que você vai executar abaixo do nível d'água, seja no perfil metálico, seja na secante, onde for. Geralmente, você faz um escareamento, você quebra um pouquinho, então a laje geralmente vai ter 20 centímetros. Você vai quebrar, vai furar essa contenção para colocar os arranques. Aí você vai vir com a forma e vai fazer a concretagem dessa laje para estabilizar os subsolos e aí depois você poder desativar os tirantes quando forem provisórios.
esse ponto é passível também, porque será que a contenção tem 40, tem hora que você tem que furar 20 ou 30. Será que esse cara, na hora de furar, ele não vai vazar? Ele vai furar mais, vai furar os próprios 40 ou até mais, e aí fica um ponto passível? Ou, nesses 10zinho ali, será que esse concreto não tá poroso, não misturou com terra, e tá criando um caminho para essa água vir bem pelo aço e entrar na laje direto? Por Então, ali. a coisa mais comum, para quem vê, quem mora em prédio com subsolo, é olhar para cima, ver uma trinca que pinga no carro. E aí ela traz essa carbonatação, essa parte do calço do concreto e pinga bem branquinho, que mancha a pintura na hora, não adianta. Então, isso é muito do engaste da laje. O que se fazia? Você vinha com a injeção de PU na quina, né? Então, tem contenção lá. E você vinha aqui 45 graus, só que não é certeza. Porque se tiver vindo do furo, né? Então tá vindo de lá. Então, a gente, pensando nisso, criou recentemente a impermeabilização de engaste. Legal, hein? Entendeu? Então, a gente faz a perfuração com controle de profundidade, acompanhamento de engenharia, não é? Põe o cara lá para furar. Fura de qualquer Vai jeito, o engenheiro, marca a broca, fala, agora você vai fazer os furos de 20. Bota uma marcação na broca para o cara não passar daquilo, né? Você vem, faz uma cristalização, então você faz o escareamento, faz a perfuração, instala os arranques com o adesivo químico, epóxi. Você pode, inclusive, colocar um adesivo hidrofugante que vai já repelir a água. Eu ia perguntar isso agora. Tem. A gente tem alguns casos, e inclusive, assim, numa situação até mais crítica, por ser uma laje sob pressão. Porque aí você pensa no tratamento da laje, você pensa no tratamento da contenção, mas existe essa ancoragem da laje na diafragma depois. Exato. Então, para perfurar e engastar, o papel do adesivo também, além de ser estrutural, ele tem que ter uma resistência à pressão, ele tem que garantir a aderência tanto do aço no concreto e não deixar nenhum vazio, né? Não passar nada. Hoje a gente tem adesivos desse tipo no mercado, Juliano? Tem, né? Tem. Pelo menos 2 empresas, assim, bem grandes que conseguem te dar um adesivo que consegue ser abaixo do nível da água, que vai te dar uma confiabilidade legal. Até a tolerância à umidade. Acredito que a Hilt seja uma delas, né? Hilt basicamente... Hilt, eu sei, basicamente, eu ouço muito, Hilt e Âncora são as duas que tem, né? Que tem, assim, que a gente costuma trabalhar. São os adesivos, né, de alta complexidade. Algum tem a linha inicial e tem uma linha mais premium, né? Premium para esse tipo de caso. Mas ele fica dentro do... tem o epóxi e os metacrilatos, né? Ele seria da parte do metacrilato ou Putz, não? essa parte eu não vou te saber falar no detalhe. O que eu ouço muito é acho que é HE500, Hilt HE500. Tem o RE500. RE500. O RE500. Eu falando o nome errado. RE500. A Hilt vai me matar. Isso, o RE500 é a linha top da Hilt, que é projetada até nos Estados Unidos, que é para contra terremoto e o caramba. Exato. E o da Âncora, se eu não me engano, é o QP85. Então, a gente sabe meio pelo nome do produto, entende algumas coisas, mas, assim, no detalhe da composição, da resina, né? Com certeza vocês. RE500 é o epóxi. E aí, você tem também um outro detalhe. Essa junta de concretagem, ela é ao longo do térreo até o último subsolo. E aí, você fez a laje naqueles 20. Mesmo que, se o cara não impermeabilizou o engaste, se ele tratar a junta em cima e embaixo, vamos supor, no terceiro e no quarto subsolo, e aqueles 20, 30, você não tratou. Então, pode ter material orgânico, pode ter terra, e aí você concretou direto. A água vai vir por ali. Você, tratou 3 metros em cima e 3 embaixo, mas aqueles 20 vão te criar 20 centímetros, vão te criar um problema. Então, assim, é extremamente novo, isso a gente começou a fazer no ano passado, só acho que 2 ou 3 construtoras começaram a adotar, mas os coordenadores de obra que sofrem com esse problema de assistência técnica já estão gostando da ideia, na próxima... Aí já estão adotando já como preventivo, né? Não mais como... isso é show. Nesse caso é só preventivo. Né? A impermeabilização de engaste é só preventivamente. Depois você fica só no paliativo, chute, né? É só ficar... vou colocar lá, injeta. Nessa parte, a junta, você vai fazer preventivo, que a gente chama na fase de obra, para você não deixar isso virar uma assistência técnica. Pô, você está com um pequeno vazamento, já está demonstrando sinais, geralmente se chega um orçamento para Vibes, vou fazer uma contenção, isso é uma outra coisa importante, não se contemplava em orçamento. Então o engenheiro da obra falava assim, não tenho dinheiro.
Tem, mas não tem, né? É. Não tem porque não foi previsto no orçamento, então não tem para ele efetivamente. Então, assim, e agora? Aí tem que acionar o coordenador, o diretor, o dono da construtora. Nesse caso, algumas construtoras já estão colocando no orçamento. Então, vai assim, Vibes, o que você indica para colocar no orçamento? Eu indico sempre o tamponamento prévio dos tirantes, que é na fase de obra você já tampona, porque você evita que aquela água fique vindo e carreando o material, principalmente pela segurança do entorno. Sim. Depois você faz, chegou aí, vem escavando, então a empresa de fundação, Geofix, seja quem for, fez o tirante, você já tampona ele. Tampona em volta da chapa, tampona a cabeça do tirante, faz uma injeção de nata. Chegou lá no subsolo, quando você vem subindo a estrutura, já vem impermeabilizando os engastes da laje na contenção. Depois que você travou o térreo e o projetista de consultor de solos liberou a desproteção do tirante, faz o tamponamento definitivo e trata todas as juntas entre lamelas abaixo do nível d'água. Acima, pode ser que vaze, pode, mas só se tiver uma bicheira mesmo. Então, a gente geralmente faz, né, isso e a cristalização da contenção abaixo do nível d'água também. A cristalização da contenção você já faz com o aditivo mesmo ou por pintura ou depende? Aí a gente faz por pintura, seja ela rolada ou com o airless, né? Legal. E dá para fazer com os dois. Isso só dá para fazer em contenção de parede diafragma, porque o cristalizante ele pede um consumo de 300 kg de cimento por metro cúbico. no mínimo, né? No Então mínimo. a plaquinha não tem. A plaquinha do perfil né? metálico não tem. Nossa, eu Então, não mais sei. chato. Eu acho que o perfil com a placa são os piores, né? Acho que a É o mais chato. a única solução seria realmente fazer a concretagem entre placas já com aditivo. Seria o melhor, né? Melhora muito, E aí, o que a gente, se for possível fazer a impermeabilização por trás, ok. Se não for possível, a gente tem que fazer a injeção de nata, principalmente porque tem vazio ali atrás. Essa água vindo, por mais que seja água de percolação de água da chuva ou algo similar, ela vem criando vazios. Então, você injeta a nata para justamente preencher esses vazios. Aí a água já não fica tão incidente ali, ela perde carga e ela vem mais lentinha. Aí você consegue pôr um impermeabilizante num segundo momento de pressão negativa. Legal. Né? Que aí você cria uma película depois que você tratou no Tardós, né? Que é a parte detrás da contenção. E, eventualmente, você pode pôr alguma drenagem. Um dreno mais curto, né? A gente chama de barbacã. Alguns projetistas de solos estão colocando o barbacã, porque já tem a canaletinha, né? Sim. Então, você deixa um dreno para, eventualmente, captar essa água que quiser vir. Que acontece, outro dia a gente pegou uma contenção em perfil metálico que tinha um veio d'água mesmo, uma nascente, alguma coisa assim. Caramba! Então que você azar, não consegue, né? você Do fala, empreendimento. nossa! Porque se já fizeram é porque não tinha lençol, aí pegou um veio. Ai, aí a gente teve que ir na cara, graças a Deus que a gente conseguiu achar. Achou, nossa, realmente aqui esse fluxo intenso. A gente canalizou bem na cara dele e jogou para um poço de drenagem do empreendimento. E aí conseguiu tratar a contenção, mas era um ponto que não vencia nunca. A gente falou, vai ter que investigar mais. Isso é uma outra coisa, não é uma disciplina que você vai falar assim, não, vou fazer tudo e tá certo. Pô, tem várias opções que podem ter do terreno que você desconhece e vai conhecer depois da execução. Quando você tá mexendo. E até explicar, né? Não, que você prometeu que ia deixar, então... Tem que ser tudo bem conduzido tecnicamente, por isso que agora está tendo cada vez mais projetos também nessa área. Sim. Tem que ser tudo muito conduzido, o que dá para fazer, o que não dá, deixar o cliente ciente que, às vezes, tem falta de informação e que podem ter problemas. E pode ter imprevistos também, né? Você não conhece tudo. É muito difícil, acho que, conhecer todas as variáveis que estão lá por trás, né? Então... Principalmente pós-obra, né? Pós-obra é difícil, né? Porque também o cara quer tratar pontual. Tá vazando aqui. Aí, até você explicar pra ele que assim, tá vazando, mas não é que tá entrando vai aqui. Vai vir pra cá. Não, mas não tá. Aí tratou aqui e vazou lá. Pô, tá vazando onde você tratou. Não, tá vazando do lado onde eu tratei. Então, isso é um problema, porque é sempre você colocar o orçamento, a área é o que vai deixar maior ou menor o orçamento. Fazer uma área maior ou menor. O metro quadrado é o mesmo, né?
O valor por metro quadrado. Eu sinto essa dificuldade com o pessoal que, assim, não, mas só vaza aqui nesse ponto, mas parece que, tipo, a água, ela não tem viscosidade, ela vai para qualquer lugar. Se você tá tampando o espaço onde ela tá saindo, ela vai procurar outro e vai sair, E né? na maioria das vezes ela não está entrando por onde ela está saindo. Então, eu acho que tem essa dificuldade no mercado de enxergar, né? Não, mas eu vou tratar só esse pontinho aqui, ó. Aí te liga e fala, ó, tá vazando onde você tratou. Aí você vai e você vê. Fala, não, meu tratamento tá aqui, ó. Ela tá saindo aqui agora. Eu tenho até um caso, né, assim, falando dessa questão de terreno, de vizinho e tudo mais, que eu vivenciei, né, até pessoalmente, que é uma obra minha. E até na época eu me preocupei muito nesse sentido, mas a gente vê que como o entorno influencia demais, se você não tiver um projeto muito específico e uma análise de especialista. A casa que a gente construiu, a gente não quis... o condomínio, assim, a maioria das casas aproveitavam de fazer a garagem embaixo, né? E a casa no nível de cima, por conta até do perfil do terreno. E eu não queria. Eu falei, não, eu quero a minha casa no nível da rua, tal. O que que a gente fez? Cortou o terreno. No fundo do terreno, a gente chegou a quase 7 metros. Então, cortou 7 metros, né? Fizemos sondagem, não tinha lençol, tudo tranquilo. Só que no vizinho da esquerda, o que que vinha acontecendo? A gente teve uma contenção, aí em função até do nível dele, a maior parte da minha contenção foi 4 metros. Né? A gente até eu fiz um platôzinho no fundo para não ter que fazer uma contenção de mais de 4 metros, né? E aí, o que que aconteceu? A gente desceu, não tinha acesso externo, o que que a gente fez? Impermeabilizou na negativa, previu drenagem, né? Porque o que entrasse, voltasse. Só que o que que aconteceu? Na minha construção estava tudo ótimo, maravilhoso. A construção dele, acho que por não ter drenagem e acontecer a mesma coisa desde a esquina até chegar ali, a minha contenção, a hora que ela desceu, ela bloqueou a água. Então, ela bloqueou, né? O pouco que passava para minha edificação era drenada. No caso dele, começou a encharcar a área permeável dele e até ceder um pouco. Ele não tinha, tipo assim, começou a empoçar água dentro da edificação dele e não tinha drenagem, não tinha para onde ir. Aí até assim, para resolver um problema com o vizinho, né? Eu falei, olha, não é responsabilidade minha, o problema eu entendo dessa forma, né? Eu falei, eu me preocupei com a minha edificação, provavelmente a sua não teve uma análise adequada nessa questão de drenagem e tudo mais, né? Até dos níveis que vinha dos vizinhos. Mas o que que eu vou fazer? Era um jardinzinho que beirava a minha contenção, né? Do lado dele. A gente rebaixou, tirou terra, concretei, impermeabilizei e drenei aquele lado. Só que aí eu falei pra ele, o que pode acontecer é que daqui pra lá, eu já não sei, se começar a empoçar água embaixo da sua casa e começar a ceder mais ainda, tipo de carrear as coisas, eu não sei pra onde essa água tá indo, e era um médico ainda, ele falou, cara, acabei de comprar essa casa. Eu falei, então, aciona quem te vendeu, quem fez o projeto, quem fez a análise. Mas olha que BO, né? Tipo, eu tive que me preocupar com tudo isso, porque na cabeça do vizinho era o quê? Eu não tinha problema até você construir aqui. E ia jogar o problema pra você. Exatamente. Eu falei, cara, mas eu ainda fiz tudo certinho, né? Pra tentar... Isso dá muito problema. Não é essa questão de você construir num nível mais baixo do que a edificação do lado, e aí se lá não teve uma análise assim, futuramente alguém... Nossa... E assim, aqui em São Paulo, você tá tem prédio disso, né? de todos os lados. Aí tem um condomínio que já passou da garantia da construtora e tudo mais. Tá vazando. O condomínio falou, vou resolver aqui, tô preocupado. Você impermeabiliza o subsolo dele. Provavelmente vai vazar no do lado. Em alguma coisa ali da região, né? Se tiver o mesmo nível de subsolo ou mais baixo, pode ser que aconteça. Só que realmente o condomínio... É o risco, né? Ele impermeabilizou o dele, ele tratou fez o que deveria ser feito. Não tem muito... E é um risco, mas né? É difícil. Tá cheio de surpresa. Por mais que não tenha a responsabilidade, precisa ter uma conversa, vai gerar um alinhamento. Um custo, que às vezes não era seu, mas você vai ter que ir lá e tal. Vai ter tudo isso. Mas eu documentei, deixei tudo... Mas é complicado, né? É bem complicado. Acontece mesmo. É complexo, gente. Bom, Gi, eu tô aqui, me empolguei contando o meu case e esqueci da pauta. E aqui a gente tem que ficar com ela, porque a cabeça não ajuda. Porque se a gente for da cabeça, a gente vai longe aqui. Porque fala pouco, né? Bom, a gente tá aí falando um pouco do seu caso, inclusive, que não tinha drenagem, né? Então, entende-se que a drenagem ela vai influenciar no desempenho da impermeabilização em alguns momentos. Vai. Né? E ela vai auxiliar na estanqueidade, né?
Vai, por exemplo, o que tem que tomar cuidado é a sequência executiva. Então, essa obra que eu falei que tem um bosque atrás, precisa fazer a drenagem. Não pode fazer a drenagem antes do tratamento de contenção. Então, uma contenção em perfil metálico, você vai fazer injeção de nata. Por mais que você injete em baixa pressão, você tem um controle de injeção, você controla a pressão, mas você não tem a certeza de falar assim, ó, essa nata não vai para drenagem. Verdade, Então, hein? pode acontecer então a gente, se não tem, a gente recomenda que faça depois. Nesse caso, a gente montou a sequência executiva com a construtora, vai tratar a contenção em perfil metálico com injeção de nata. E depois fazer a drenagem. E depois ela vai fazer a drenagem para captar essa água superficial ali dos 2 primeiros metros, ali aquela que já percola e já vem, né, com a drenagem. Então aí vai ter justamente... E ainda no último subsolo, eles têm já uma canaleta de captação de água, então a gente vai fazer um barbacã a 50 centímetros do pé da contenção, em todos a cada 1,5 metro, né, em todos os panos de perfil metálico que a gente chama, vai fazer um barbacã também para ajudar para o que essa primeira drenagem não captar, vai vir na contenção, vai encontrar a nata, vai encontrar dificuldade, já não vai querer vazar. Se ela quiser vazar, ainda vai ter o impermeabilizante de pressão negativa. Aí, se vier um chorinho, mas a tendência é que ela queira percolar para baixo. Ela vem no barbacã e aí ela vai para drenagem. Então, aí, você vê, foram todas as etapas executivas. Você vai cercando a água, vai né? cercando, porque ela vai querer sair em algum lugar. É um processo sequencial, assim. Ou ela vai ficar ali atrás, no caso de parede diafragma, que aí você não precisa da drenagem. E, no caso, a questão da drenagem faz todo sentido, né? Além da nata ir embora e cair lá na rede, vocês iam ficar injetando e ela sendo drenada, né? Exato. A gente, por experiência, até logo no comecinho a gente já entupiu, obviamente, né? Aí depois a gente, né, dessa primeira experiência, a gente, no momento do tratamento de contenção, tem que abrir todos os postos de drenagem. E se você está injetando e está saindo, você tem que interromper ou fazer uma lavagem no final do dia. Injeta a nata e depois, eventualmente, injeta a água para limpar o dreno. Então, a nata vai para outros lugares e naquele espaço ali, você limpa, né? Igual um tirante, né? O tirante, você desceu o tirante, você tem que injetar nata de cimento. No meio do tubo fica cimento. Então, no final do dia, você tem que lavar, senão você não injeta de novo no outro dia. Mais ou menos seguindo a mesma analogia da contenção para fazer a... Falando do barbacã, eu lembrei de um problema que quando eu visitava mais obras, assim, me chamaram para ir ver uma questão para dar uma ideia de impermeabilizante já no lado interno, né, que é... Olha, eu nunca vi uma cortina daquela. Parecia um rocambole. Bem né? vazada. Não, na verdade, assim, eu acredito que sejam estacas secantes, né? Que você falou que você só vê a ondulação, né? As meia-luas. Então, eu acredito que uma parte dela era com estaca secante, a outra tinha placa, a outra tinha concreto. Eu falei, gente, mas a parte que tinha as estacas secantes, ela parecia um rocambole. Tinha vazamento em tudo quanto é canto. Não, então, a gente não pode colocar o impermeabilizante. Eu falei assim, olha, você me desculpa. E tinha os barbacãs também, só que os barbacãs estavam fechados. Todos entupidos. Não, eles estavam fechados mesmo. Alguém tinha... Faz um caps lá ali. E eu falei assim, gente, mas só uma pergunta, como foi feita essa parede e tal? Aí o engenheiro falou assim, olha, eu sou novo, eu não faço a menor ideia de como foi feito aqui. Eu falei, eita, você não tem nem o histórico. Não posso te ajudar, não. Não consigo. E para propor solução é difícil, né? Como que você propõe sem saber pelo menos o mínimo de histórico, né? Eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou me intrometer aqui, não. Acho que é bom você buscar o histórico disso. Né, avaliar o que aconteceu, falei, porque eu nunca vi um diafragma assim, né? Quando não tem histórico, a gente geralmente sugere, coloca, não foi possível acessar o histórico, estamos trabalhando com a hipótese tal. E aí você... Mas que pode funcionar ou não, já deixa o cliente depois em obra, você vai... Mas como era muita indústria, eu falei, a indústria nem entra nesse mérito, não, né? Porque tem que deixar para um especialista vir aqui analisar, né? Ainda mais que você tinha vários tipos de contenções. Você tinha uma secante, você tinha metálica com placa, você tinha concreto maciço. Falei, gente, fizeram uma salada aqui antes de O bom na indústria, como o produto final dela não é a estrutura que ela está operando, né? Então ela precisa resolver e quer resolver a longo prazo.
Condomínio, putz, fala, tá todo mundo morando, mas pode dar problema, mas, poxa, meio que convivo com isso, não tem a verba, aí não tem condomínio que tá bem financeiramente, tem condomínio que não tá. Então, acaba escolhendo só pela parte financeira e acaba errando muito. Condomínio erra demais. A gente orienta, fala, explica, manda artigo. Né? E tem obras que a gente perde, assim, não, tinha um orçamento 3 vezes menor. Não, tudo faz bem, com ele, né? sem Então, problemas. E aí a gente fala, pô, você tá todo amparado em documentação que você precisava. Por isso que é importante as instituições também, né? O IB, o ABEF, então as associações, para que dê respaldo para que a pessoa possa fazer uma boa contratação, que se informe, né? Sim. Porque aí, naquele momento, é o menor custo, não sei o quê. Às vezes, principalmente nessa área, que a gente já falou que é uma área extremamente crítica, né? Você está mexendo com contenção, toda uma estabilidade estrutural, né? Tanto do edifício quanto do entorno pode com mexer, certeza. né? E você não ter um profissional experiente ou que domina, que eu falei, né? Chegamos lá e falar, tá saindo água aqui, vamos captar e jogar fora. Pronto, resolvi o problema. Exatamente. Mas não resolveu, criou um outro. E aí o custo é menor, aí cria-se um problema maior e depois, assim, até a questão de, para resolver realmente, sei lá, num primeiro momento ia gastar X, agora para resolver vai gastar 3X, não é mais X. Com certeza. Né? Porque já afetou o entorno, já afetou a estrutura. Então, assim... foi uma coisa que a gente discutiu bastante aqui, eu não lembro qual episódio que foi, eu acho que foi na questão que a gente falou muito de manutenção em condomínio. Que infelizmente também, assim, a manutenção ainda, com a norma de desempenho, né, tem a responsabilidade lá do usuário, do condomínio fazer a manutenção, mas normalmente os síndicos, o pessoal que está à frente, não são pessoas técnicas. Então, para contratação, é complicado. Aí contrata, né, e vem N tipos de empresa que oferecem vários tipos de soluções. Foi sobre o CREA. Que a gente no comentou. CREA a gente falou, no do Alexandre também. E a gente gravou um episódio com o Emílio, né, que hoje está na Penetron, foi MC também por muito tempo. A gente não está com material disponibilizado ainda, mas que a gente falou também da norma de garantia. Que tudo isso leva também, relaciona a manutenção. Mas como a gente faz, né? É um ponto que, é o que você falou, as instituições, né? O próprio CREA também tem que fomentar, de repente, o condomínio ter um engenheiro ou um especialista na contratação dos serviços, né? Para que possa avaliar escopo. Porque, não assim, desmerecendo, mas... Nem é o papel do síndico. Quando você tem sorte de ter ainda um síndico que é envolvido com construção, com, né, o que tem uma certa noção, mas na maioria não tem. E o pessoal é só preço. É preço. É muito criticado também, é muita pressão. Do próprio condomínio, né? Dos usuários. Dos usuários. Então, teria que separar um pouco as disciplinas. Mas eu acredito que a gente tem feito um trabalho com as construtoras de... auxiliar no manual do condomínio, manual do síndico, o pessoal chama operação, né? Uso e operação e manutenção, né? Que vai como referência na ali parte de contenção. Então, falou, no seu subsolo você tem uma canaleta de drenagem a cada 1 ano, você tem que abrir, tem uma parede de PVC ou XYZ que foi feita ali. Então, você tem que abrir, você tem que testar se está funcionando, você tem que olhar juntas entre lamelas, eventualmente você tem que fazer uma reinjeção. Aí chame uma empresa especializada. Tal. Então, assim, é legal. A gente, alguns manuais já estão saindo já com a orientação para a parte de subsolos. Isso é bacana. Isso é muito bom. O IB tem o guia lá também tanto para dimensionamento, né, dos sistemas de IMPER, quanto diretrizes para manutenção. Tá até em revisão, acho que vai ser lançado agora nesse simpósio, né, em junho. Mas também teve esse cuidado para áreas impermeabilizadas, né? No geral, assim. Tem que ser feita a manutenção? Tem que ser empresa especializada. Não dá para contratar qualquer pedreiro, né? Tem condomínio que, às vezes, infelizmente, o zelador resolve tudo. Vai lá, o zelador tampona. Terra é complicado, a gente tem que ter cuidado. Área comum é pior, né? Terra é sempre uma área obra comum é muito pior. Que impacta todo mundo, É difícil mesmo. Bom... E aí, quando a gente fala de estanqueidade, assim, né, quando a gente fala visando essa parte da contenção, por exemplo, eu creio que tem o projeto e tudo mais, como a gente já comentou, e de quem acaba ficando a responsabilidade na questão de estanqueidade aí, no projeto e na questão da execução.
Tem pouco projeto. Eu vou te falar que é 1% hoje, para 1% das obras hoje com projeto Contenção. de tratamento de contenção. E ainda os que tem na assistência técnica. Caramba. Não é prévio. Começou a sair bastante projeto de impermeabilização, aí uma porcentagem bem maior, de laje de supressão. Porque já é um problema já que todo mundo sofre, então já está saindo já na fase de obra, a gente tem recebido alguns orçamentos. Mas não tem literatura, não tem nada para essa parte preventiva. Então o que a gente faz na Vibes é justamente fomentar isso para a gente, quanto mais projetistas, quanto mais o conteúdo for divulgado, é importante para que se crie, né, uma linha técnica correta do que deve ser feito, né? Então, a gente várias vezes recebe quadro de concorrência com o texto exatamente de uma construtora que a gente nunca atendeu, com um texto exatamente igual da nossa proposta. A gente fala assim, putz, que bom. A gente fala assim, nossa, pelo menos isso, alguém né? de suprimentos ligou pro amigo de suprimentos e falou assim, como é que eu orço aí subsolo? Pega essa proposta aqui. Eu quero dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, mano, a gente falou assim, olha, esse texto eu conheço. Tem os pontos negativos e positivos, né? Fala, pô, Positivos, como diz o ditado, né? Bem ou mal, lembrem de mim, né? Estão usando meu... Tá usando minha proposta. E pra gente, pô, se tiver uma concorrência saudável, beleza, É o melhor. faz parte, né? Porque você concorrer de igual para igual é a melhor coisa, né? Porque ali você sabe que você tá brigando com alguém do seu nível, às vezes melhor até. O Exato. duro é quando é o contrário. Exato. Então a gente sempre busca desenvolver ao máximo, e aí respondendo a sua pergunta, né? A responsabilidade é nossa, assim, basicamente. Quando tem projeto, é compartilhada. Né? Por isso que a gente sempre faz reunião periódica com o projetista, fala, aqui a gente injetou e comportou legal, aqui já não comportou tanto. Pô, você prevê um dreno aqui, mas o negócio ficou estanque. Eu vou fazer um dreno, talvez vai criar uma passagem de água que não precisa. E a gente vai trocando essas informações. Legal. Porque aí o cliente contratou primeiro o projetista e depois contratou a gente. Então aí acaba ficando uma responsabilidade compartilhada. Mas usualmente a responsabilidade é nossa. E como executor também, né, se vazar, assim, quando tem um projeto, você fala assim, eu apliquei todas as técnicas do projeto e mesmo assim vazou. Aí tudo bem, o projetista vai ficar um pouquinho mais... isento e vai... Na verdade, nesse caso, ele vai ficar... se eu apliquei todas as técnicas previstas em projeto e mesmo assim vazou, aí a responsabilidade vai cair um pouquinho mais para o projetista, né? Tá. Fala, pô... Talvez a solução não foi a mais Será adequada, que não foi a mais né? adequada? Será que poderia ter feito alguma coisa a mais? Ou vamos fazer um estudo novamente, né? Beleza, mas se não tem projeto e vazou, ou tem projeto e eu não fiz todas as técnicas de projeto, então as opções para a responsabilidade cair sobre o executor são bem maiores. Sim. E, você que fez aí também, tem essa, né? Você fez e não resolveu. Então, a gente está sempre solidário a resolver. A gente tem algumas obras que eventualmente tem algum retorno, a gente tem uma equipe de assistência técnica, justamente para atender quando volta, porque é água constante, não é... É a água do lençol freático ali o tempo inteiro querendo entrar. Tá agindo aí Então, a gente sempre dá 5 anos de garantia, por isso que a turma de Imper, no geral, foge. Porque a Imper, você fez lá uma piscina bem feita, ela não vai vazar. Fez um teste de estanqueidade. No subsolo, não. E esse retorno, ele é custoso, né? Se você tiver que retornar. Então, o cara fala assim, putz, eu não sei fazer. Eu vou fazer e vou ter que voltar, grande, né? Chance de prejuízo. No nosso caso, que viemos da área de fundações e contenções... Você já consegue enxergar o já problema, enxerga como foi executado. Fala, vixe, aqui o cara executou... Deve ter sido dessa forma, Fala, essa bicheira aqui foi porque o cara não sacou a junta no tempo certo. Fala, putz, então aqui Se a gente tratar aqui, acho que dá a solução. O cara, mas eu quero fazer isso aqui. Não, mas esse caso você vai ter que fazer de cima e embaixo. Não quero fazer, então não vou fazer. Entendi. Aí, então você sabe a hora também de recuar tecnicamente. O cara fala assim, aqui você não quero fazer desse jeito. Putz, então tudo bem, fique à vontade de fazer de outra forma. Orienta, explica. Quando explica tecnicamente sobre a execução, o pessoal geralmente
tem uma segurança maior. Fala, putz, tô entendendo Tem sentido, o né? que que eles tão faz falando. sentido o que você tá falando. Aí começa a avaliar mais tecnicamente do que só preço. Aí a melhor hora Ai, isso é é fantástico. essa, né? Abrir projeto em mesa, coisas boas que a gente bom, faz você pouco. fala, ai, que bom, né? Que esse caso Vamos vai abrir um ser projeto, nossa, engenharia. Você sabe que a gente sempre, na parte de projeto, quando eu trabalho com projeto de IMPER, sempre existe essa dificuldade, né? De quem é a responsabilidade da estanqueidade nas contenções, principalmente num caso crítico, que nem você falou. Onde você tem pressão, né? Do lençol. A gente tenta sentar, conversar com o pessoal de geotecnia, com o pessoal de drenagem ou hidráulica, e nem sempre a hidráulica vai fazer drenagem dos enterrados, né? Falar, eu vou fazer drenagem do que tá dentro do edifício, que é dos enterrados, que não entra no meu. Aí, às vezes, não tem um projetista de drenagem para enterrados. Então, assim, cada um faz uma parte que, no fim, a solução não dá certo. Porque, né, se não tiver esse alinhamento, e que nem você falou, eu acho que o muito legal da Vibes é isso, que vocês têm esse conhecimento da impermeabilização e têm o conhecimento do método construtivo por terem vindo aí da parte de geotecnia. Isso. Então, é legal, assim, unir, sentar, conversa, consegue alinhar a solução. Agora, quando a gente tem que conversar, né? O geotécnico fala, não, a minha preocupação é com o empuxo, resistiu, ela tá resistindo, se vai passar algo ou não é problema meu. Aí joga pra impermeabilização. A impermeabilização, o sistema construtivo, não vai dar pra vedar tudo, não vai dar pra garantir só com isso, vai ter que ter uma drenagem. Vai drenar, daqui você tem que levar água pra algum lugar. Mas pra onde eu levo? Aí fica no projeto, aquele jogo de empurra. E eu lembro que até o Jefferson comentou isso, né? Que falou assim que, infelizmente, a gente não tem um profissional ainda com esse nível de conhecimento, né? E com essa responsabilidade, né? Um cara que entenda de geotecnia, um pouco de drenagem e impermeabilização para ser responsável nessa estanqueidade dos enterrados, né? É difícil complexo. até para licitação, quando o pessoal pede acervo técnico de projeto de impermeabilização de subsolos. Não tem... Verdade. Vocês entrevistaram todo mundo, puxa aí. Ele não vai achar. Eu fiz Você tem que até uma ainda anotação gerar aqui, ó. histórico. Tem que Verdade. gerar histórico. Então, assim, a gente adora, fala muito com a Maressa, fala com outros projetistas, para que projetem. Pra gente é bom Sim, dividir claro. essa... Porque quanto mais projeto tiver, isso aí vai estar sendo visto na etapa correta. Sim. Tudo bem que pode ter o projeto para assistência técnica também, mas o nosso objetivo é que as construções já viessem com esse projeto na fase de obra, Seria que aí é sensacional. a etapa correta. E assim, no final, a responsabilidade é da construtora, acaba recaindo. Porque na hora que vier um processo jurídico, não vai chegar, eu comprei de quem? Da construtora tal. Sim. Então recai lá. E a construtora precisa ter todo o respaldo dos parceiros dela, dos projetistas, das empresas. Então por isso que o cara contrata a Vibes, ele fala assim, pô, mas eu vou fazer com a minha equipe. Tudo bem. Você vai voltar 500 vezes com a sua equipe e vai arranhar a sua imagem com o seu cliente final. A Vibes, teoricamente, ela comprou aquele problema, né? Falou assim, você tem um problema seríssimo de vazamento em subsolo e a partir do momento que eu tocar aqui, durante 5 anos, o seu cliente ligou, você liga para mim. Acabou, você repassa o problema se tiver, né? Então, assim, você vê um síndico depois de anos de um processo jurídico assinar um termo de entrega, isso é extremamente positivo para a construtora. Com certeza. Que dor de cabeça, né? Que dor de cabeça que eu me livrei. Exatamente. Todo mundo deveria pensar nisso, né? Na dor, evitar dor de cabeça. Mas você vê a importância também da consultoria de um especialista e também da execução, né? De uma mão de obra especializada. Exato. Saber o que está fazendo, né? Exato. E é o que a gente falou, subsolos é encrenca, não é qualquer subsolo empresa. Precisa ter cuidado. É muito Eu coloquei aqui um item que dá pra gente já levantar um ranking de projetos. Porque a gente vê que não tem ainda... Quantos projetos de subsolo saíram no último ano? Nos últimos 5 anos. Quantos tinham de impermeabilização? Eu gostaria dessa informação. Olha, vou te falar que eu já notei um item aqui pra gente fazer essa pesquisa. Porque gostei. É complicado, porque todas as vezes que a gente conversa, você vê que o projeto é um problema, né? Para as pessoas que... não preciso de um projeto não, é só fazer assim, sempre fiz, deu certo. Né? E a gente vê aí o que eu sempre fiz tá dando muito errado. Né? É isso. Bom,
E assim, quando a gente executa um sistema de impermeabilização, mais a drenagem para manutenção, a gente consegue sistemas que são manuteníveis, que a gente consegue fazer manutenção? Consegue. Mais complexo? Não é mais complexo, porque assim, vamos supor que você fez um tratamento de contenção que ele está mesclando o tratamento em si para impermeabilizar com uma drenagem. Uhum. Na drenagem Tem que ter manutenção, retrolavagem, né? é uma VAP, colocar lá no dreno e deixar ele livre. Que né? nem você comentou do manual lá, cada 1 ano, vai lá, limpa, Uhum. vê se está saindo água. Então, esse dreno é o dreno que vem exatamente da contenção. Certo. Tem o dreno, que é a captação dessa água que vai escorrer para uma canaleta de drenagem, e aí vai pelo subsolo, lá no colchão drenante do próprio prédio, na época que ele foi construído, cai nas caixas de drenagem que vão ser bombear essa água. Esse naturalmente, esse já tem manual, já é para fazer. O problema é que esse é o grande problema de você colocar uma drenagem em contenção. Se ela colmatar, antes de colmatar já está vindo material. E aí esse material pode cair no dreno e entupir o dreno do prédio também. Caramba. Então, por exemplo, em parede de diafragma a gente não recomenda drenagem. Por quê? Você pode ter um solo ali arenoso, você pode ter um solo mais colapsível que vai mandar solo para o dreno. Então a gente evita por isso. Então a gente tenta colocar o dreno só quando realmente é necessário, porque ele colmata. Entendi. E aí você tem que lavar e tem vezes que você não consegue mais lavar, tem vezes que ele entupiu de vez e você tem que fazer outro. Então é complicado essa questão do dreno. E ele também tem que ser bem executado. Se você fizer ele com a telinha, para não entrar, né, material. Para não entrar material, já ajuda bem. Mas não é sempre assim que a turma faz. Então, você encontra muito dreno colmatado, você encontra buraco do tirante, que já foi desprotendido, que o pessoal pôs um tubo de PVC ali, bota um cotovelo e pega e bota um T e joga pra não sei aonde. Você bate no cano assim, você vê que ele tá cheio, duro. Meu, isso aqui só tem material. Ó, precisa ver aqui atrás, aí você vai ver, tem um jardinzinho que tá com uma barriguinha aqui, um buraquinho. Ó, você deu sorte que ficou só deve ter mais vazio nesse solo. Aqui o negócio ali, você tem raiz de árvore, você tem algumas coisas que segura um pouco, né? Segura um pouco, mas é seríssimo isso. A manutenção estaria mais atrelada à drenagem e mesmo assim também, assim, cuidados específicos na manutenção dessa drenagem. Isso, e também com essa parte de reaplicação. Que você injetou, você tinha uma situação com vazamento. Fez todo um tratamento de contenção, principalmente a parte de injeção que você vai lá no solo. Uhum. Depois o solo vai se acomodando, a água vai tentando passar, ela vai encontrar um outro caminho, ela pode seguir o fluxo natural dela e não entrar mais na contenção, que é o melhor dos mundos, que várias vezes acontece. Ótimo. Só que ela vem, bate na contenção e segue o caminho dela. Provavelmente aquele prédio foi construído exatamente no caminho da água. Então, pode ser que ela siga um fluxo natural. Pode ser que, de tanto seguir esse fluxo natural, algum ponto comece a vazar de novo. Então, daqui 3 anos, vamos fazer uma reaplicação, uma reinjeção. Então, essa que é a manutenção, é você... Aí, no caso da Imper, né? Fazer uma reaplicação. E a parte de drenos é verificação mesmo de drenos. Interessante. Bom, estamos chegando ao final, né? Até antes da gente finalizar... Tire sua dúvida. A Gisele não aguenta, porque a gente vai conversando, né? Eu só vou tendo ideias, é que eu vou imaginando as coisas. Você já chegou para resolver BO, tipo assim, de vazamento, tudo, e viu o problema de manutenção? Do pessoal nunca dá manutenção ou não tem? Essa é uma coisa mais comum. É comum, né? Era só para confirmar que... Mais um ranking de manutenção. Manutenção de drenagem. Qual que tem manutenção? Por exemplo, o cara vai fazer uma manutenção, ele deveria até, se fosse com uma empresa, porque assim... Se fosse com uma empresa que vai lá fazer a manutenção, existiria uma RT para isso, né? Sim. Você conseguiria até, mas uma manutenção dessa, o cara consegue, de um dreno, o cara pode fazer lá no prédio mesmo, aí você não fica nem sabendo se fez ou se não fez, né? Então, como São Paulo, nas grandes cidades, vamos falar assim, tem muitos empreendimentos, talvez
coubesse ao CREA um trabalho de estudar essas manutenções e colocar uma legislação para que tivesse o acompanhamento de engenharia com Sim. obrigatoriedade da RT. Que a RT é o documento, é o único documento que fala assim, o que está sendo feito por aí? Quem que está assinando uma responsabilidade técnica sobre alguma atividade? É aí que você vai monitorar. Se você não tem isso, se está totalmente informal... Isso seria legal, principalmente porque aquilo que a gente falou, é uma atividade que envolve não só aquele condomínio específico, mas todo o entorno, né? Isso impacta em todo. Então seria realmente algo... Uma dica aí pro Johnny que gravou com a gente. Johnny, CREA. Exato. E a parte de execução é bem complicada. Você vê assim, não tem um aventureiro projetista. Verdade. O cara formou, o cara foi atrás, o cara estagiou, o cara fez cursos e mais cursos, continua fazendo e se atualizando a todo momento. Esse cara é o projetista. O cara da execução, muitas vezes tem um cara, pegar lá os 2 orçamentos, vai falar assim, tô com 2 orçamentos aqui, ó. Abre o preço para todo mundo e fala assim, você não quer fazer, se você fizer por esse, aí o cara fala assim, tá bom. Eu faço. Pô, tem 1 milhão aqui, é 1 milhão? 1 milhão, então tá bom. E o cara se vira, faz a conta inversa lá, sai contratando a turma, não sei o quê, porque ele descobriu que a turma tava cobrando 1 milhão e que se ele fizer por 900, ele ganha uma obra. Então, tem a responsabilidade na contratação de fazer uma concorrência mais justa, né? Isso é uma coisa que tem que ser tocada no assunto... Ixi, isso aí eu acho que é a pior parte. Muito importante. Né? Nos condomínios que você não tem engenharia, precisa ter uma concorrência justa para partir de uma mesma comparação, né? Banana com laranja, com abacaxi. Né? Aí o cara que fechou lá não tem a mínima noção do que vai fazer, mas vai se virar, que nem você falou, vai fazer a conta ao contrário lá para se virar, para fazer com aquilo. Aí entra um pouquinho de ética também, né? Isso exato. Vai entrar muito isso. É outro assunto que dá pano pra manga. É um assunto importantíssimo. E nas construtoras tem que ter uma responsabilidade da equipe de suprimentos. Porque às vezes a construtora vai ficando muito grande e aí ela tem diversos processos que são inerentes ao processo operacional da construtora. Assim, ó, tá bom, suprimentos tem que economizar X%, tem que ter o histórico lá. E o cara vai só no X%. É verdade. E aí, na hora de executar, fala assim, putz, mas será que ficou saudável para o seu fornecedor fazer? Aí o cara não conseguiu fazer. Tudo bem, troca. Põe outro, né? Põe outro. Fala assim, caramba, mas é todo mundo engenheiro, todo mundo fez faculdade, todo mundo tá em prol, que a gente falou aqui um pouquinho, né? Todo mundo tá em prol do bem da engenharia, do bem da humanidade, de construir soluções que melhorem a vida das pessoas. Beleza, aí você fala assim, não, na minha obra faliu um cara. Eu não gostaria de dar essa notícia para alguém, conversar aqui e falar assim, não, o cara faliu, paciência. Não, vamos todo mundo juntos, né, tá no capitalismo, vamos todo mundo dentro da sua expertise, né, exatamente, fazer o seu faturamento, fazer o seu negócio render, mas com uma responsabilidade. Acho que a responsabilidade técnica e a financeira precisa ser muito falada hoje em dia. Com certeza. E é algo que eu vejo, assim, eu sinto muito trabalhando, às vezes, né, a gente trabalha muito na parte de projeto, aí faz algum acompanhamento, né, trabalha a parte de obra e muitas vezes atende assistência técnica dentro de um mesmo cliente. A impressão que dá, às vezes, como a gente fez o projeto, você até tem um histórico melhor do que a própria construtora internamente. A impressão que dá dentro dessas metas, né, que a gente comentou é, o pessoal de projeto tem que fechar o projeto todo do empreendimento em X. A pessoa não quer saber, só, gente, mas essa solução não é adequada. Não, mas eu tenho X, é isso que eu vou fechar, é minha meta, eu tenho que bater, senão não ganho meu bônus no fim do ano e blá, blá, blá. Economia, né? E aí joga pra obra. Aí chega na obra, a mesma história. Bate o projeto lá, volta, olha, isso aqui tá caro, a gente já fez em outra obra desse jeito. Falei, então, mas nessa obra aqui, existe essa diferença. Isso já foi explicado lá pro departamento de projetos, foi liberado, já emiti a RT de projeto. Não, mas a gente vai fazer assim porque o meu empreiteiro tá falando que dá. Falei, dá, mas a responsabilidade dele é diante da execução, não de vida útil de projeto. Aí eu baixo a minha RT e ele assume também a expectativa de vida útil do sistema, que aí não é responsabilidade dele. Pode ser que dê os 5 anos dele, mas não vai dar os 20 que eu preciso, né,
dentro do dimensionamento. Exato. Aí fica aquela briga, aí a obra resolve, vou assumir o risco. Aí, de novo, aí vem a assistência e me chama lá, então, a gente, porque você fez o projeto, a gente queria entender, tá dando esse problema. Aí eu vou lá, pego os relatórios. Gente, vocês vão, tipo, parece que são empresas diferentes. Tá cada um preocupado com o seu bônus. E dane-se a empresa, e dane-se quem tá comprando. Desculpa, gente, mas é a realidade que eu tenho sentido, sabe? Mas, não, na verdade, isso talvez seja um ponto de alerta para construtoras, né? Deem bônus, mas de outra forma. Não para você baratear Sabe o que eu custo. acho? Aquelas, né? Os engenheiros de obra vão querer me matar. Mas poderia amarrar o bônus a também a assistência técnica. Também A turma tem feito isso. Algumas construtoras que colocam o engenheiro da obra para resolver a assistência técnica dessa obra, geralmente colhem bons frutos. E é bom, porque o cara vê o que ele geralmente fez de o cara errado. entrega a obra, vai para uma outra obra e a assistência técnica assume. Não vê o BO que ele deixou A gente, outra na pessoa. Vibes, a gente faz bastante palestra para áreas complementares, justamente isso. Então, pega a turma de suprimentos, a turma de obra e a turma da assistência técnica. Aí vai lá e dá uma palestra explicando todas as etapas. A importância da etapa de cada um, De né? cada um. Se você não daquilo, fizer isso aqui no suprimentos, não contratar, esse cara não vai poder fazer isso. E vai sobrar para esse cara aqui, da assistência técnica. Mas e aí, geralmente, isso aí gera bons resultados, assim, as construtoras começam a se preocupar mais. Isso é um ponto bom. Atrelem, pode atrelar bônus, não é errado, mas atrelem a coisas que sejam produtivas, que você vai ter um ganho. E que não vai impactar em qualidade, prazo, né? Gente, pensem positivo para a boa engenharia, né? Exato. Bom, agora sim. Prometo que eu já tirei minhas dúvidas. A gente sempre fala, não, 1 hora a gente vai conversar. O quê, né? Mas, gente, passa muito rápido. Já passou a 1 hora, infelizmente, né? O papo foi bom. Ótimo. Que bom. Daquelas, né? Eu sempre saio com 1, 2 folhas de anotação, gente. Aula mesmo, né? E aí, a gente sempre pede, assim, você como um especialista aí que já resolveu vários BOs, né? O que você deixa de recado para o pessoal que acompanha a gente, para os novos engenheiros que querem se desenvolver ou querem atuar nessa área de fundação, de contenção. Deixa um recado, uma dica aí, você já deu vários. Legal. Então, quem pegou aí, pessoal, várias dicas, mas ele vai deixar aí mais uma para nós. Legal. Eu acho que a dica principal é que a gente tá aqui no planeta Terra, a gente vem de passagem, né? Então, a profissão que a gente escolhe, o nosso dia a dia, a empresa que a gente trabalha, na verdade, é só uma oportunidade que a gente tem de ser exemplo, de impactar na vida das pessoas, de conseguir um sorriso, de conseguir mudar uma perspectiva, de colocar um ponto fora ali na vida da pessoa que ela não tá vendo. Então, eu acho que essa parte técnica você vai ler, você vai aprender, você vai fazer, um faz de um jeito, outro faz de outro, mas tudo bem, tudo vai caminhar e vai acontecer. Mas a gente tem que ter um olhar principalmente para as pessoas. Tá muito acelerado, celular a todo momento, WhatsApp, ligação, crise de burnout, pessoal pirando mesmo. Pânico, ansiedade. Então, eu acho que vai ter uma nova geração que está vindo com uma outra cabeça. Então, para quem já está, saber respeitar essa turma, não falar, essa turma não quer nada com nada. Pode ser que sim, mas também pode ser que o nada com nada, na verdade, é um meio termo que a gente vai ter que chegar para que a gente tenha saúde mental, para que a gente se preocupe, né, com a nossa família e que consiga fazer a nossa atuação profissional paralelamente a tudo isso, né? Sim. Para que a gente consiga sempre estar pensando, quando dormir, falar assim, quem eu ajudei hoje? Se você não ajudou ninguém, você vai ter a oportunidade no próximo dia para ajudar, porque você não cumpriu o que você veio aqui fazer, que é amar ao próximo acima de todas as coisas. Verdade. Então, assim, sempre procurar ajudar e ter um olhar para as pessoas e para si próprio. Esteja bem para ajudar o próximo. Gostei, merece palmas. E aí, Juliano, já ajudou o próximo hoje? Esse é o principal. Muito, muito legal. Tá muito envolvido com propósito, né? É. Eu acho que a técnica
é parte do processo, né? Vai Só. muito além, né? Vai muito Vai. além disso. Eu achei muito, muito legal, de Não, verdade. fantástico. De verdade. Fantástico. Acho A que gente até usa as frases depois, então a gente vai usar. Pode citar usar. posteriormente Valeu. aí. Segundo o Juliano, lá da Vibe. Você já ajudou alguém hoje? Vai ser a minha frase motivacional. Isso Mas aí. você sabe que eu brinco, né, com o pessoal que fala assim, que, poxa, né, projeto de impermeabilização e tal. É algo assim que eu me identifiquei e realmente tem um impacto grande, tanto na parte de estrutura, mas principalmente do usuário, né, de quem vai habitar ali. E, cara, e não é... Eu já falei isso milhões de vezes pra todo mundo que pergunta. Não é por dinheiro. Tipo, é por amor. Porque não vou ficar rica com isso. Não vou. Mas é o que você falou. Cara, quando você vai e resolve um problema, que você tira das costas de alguém, que você fala, poxa, gente, é simples, é isso aqui. A pessoa fala, não, tipo, não acredito, né, e tal. Aquilo pra você, tipo, pagou, sabe? Parece que... Mesmo que você não ficou rico naquele projeto, mas você falou, cara, nossa, que legal. Esse projeto eu vou guardar pra sempre. É a satisfação. É o propósito, Exato. né? Que a matéria fica, né? Assim, Exato. todo mundo, pô, se eu ficar ótimo, muito bom, vou ter um conforto maior. Sim. Mas é não ser refém do conforto, né? Exatamente. Porque quando você olhar pra trás, a casa, não sei o quê, você vê, Fica teve tudo, um terremoto recente na Derrubou tudo. Derrubou tudo, acabou. É. Acabou. Ontem tinha, hoje já não tem mais. Exato. E o que ficou Agora, disso, né? agora, o que você ajudou, aquele sorriso da pessoa, aquela energia, aquilo ficou para sempre mesmo. O seu Aquilo é legado, perene, né? A legado diferença que você fez na vida das pessoas, da aquilo vai ficar pessoa, pra aquilo sempre. vai ficar pra Fica em sempre. você, né? Ninguém tira. Você leva. E fica o histórico, né? Exato. Fica aí. pra sempre. Vão sempre lembrar com bons olhos. Acho que isso que é aí. Não legal. é? Por isso que é isso aí. Acho que é por isso que a gente vai pra... Assim, deveria ser, né? Que a gente vai pra área que a gente se sente confortável, se sente feliz em fazer, né? Exato. Acordar feliz é o mais É, importante. eu também Acordar acho. e dormir. Exato. Feliz. Exato. Isso aí. Muito Exato. bom, Juliana. Que bom. Muito legal. Obrigado, Maria Sigi. Ó, a gente que agradece mais uma vez você Agradecemos muito. dividir aí a sua experiência brilhante com a gente numa área Valeu. tão crítica, Com né, certeza. para engenharia. E deixe, por favor, os seus contatos, suas Vou redes deixar. sociais, da Vibes, Vamos para lá. o pessoal Te acha. acompanhar seu trabalho aí no Que dia a legal. dia. Beleza. Bom, o nosso Instagram é @vibesengenharia. Lá tem bastante coisa do que a gente está fazendo, técnicas novas, tem link para o site. No site a gente tem um blog também de notícias. Legal. Sai uma matéria por mês com alguma novidade técnica do que a Bacana, gente está executando, tá? Basicamente esse canal, meu telefone, vou falar aqui também, vocês voltam, né? 11 9 6863 8030. Esse aí, meu, se ligar, é certeza. E-mail, WhatsApp, tudo mais, a gente vai responder. Mas não garanto o tempo, Mas né? o tempo é na hora que der. Ligou, vamos lá e vamos resolver. Juliano é o primeiro que deixa o telefone. Você vê que o cara é bom. Já coloquem aí, pessoal, a hora que ele falar o telefone. Aí, Pessoal, precisou, liga. Se não atendi, não foi, né, problema seu. A hora não, que foi der o mais- retorno, né? Desculpa, mas vou tentar fazer o meu máximo. Tá certo. E é isso, meu e-mail é Giuliano, com GIU, @vibesengenharia.com.br. Podem me mandar direto o que precisarem nessa área, tratamento de contenção, proteção de substrato, parte de pisos, né? Epóxi, poliuretano, Legal. uretano. Legal. Toda essa parte a gente tem feito tanto na indústria quanto também para shoppings, condomínios. Então porque também é uma outra área derivativa da Imper, né? Sim. Uhum. E então, o que precisarem, conta com a gente. No LinkedIn também estamos tanto com a Vibes Engenharia e a Geofix Fundações. Só entrar lá que tem bastante conteúdo também para todo mundo. Maravilha. Show de Beleza? bola. Maravilha. Gi, Vamos lá, pessoal. @enge.gisele.azevedo. isso aí, pessoal. E, né, não deixem de seguir aí @Engenheiras Notáveis, né? Não deixem de ouvir, compartilhar no Spotify, YouTube, nas plataformas de streaming. Agradecer especialmente aos nossos apoiadores, né, que permitem aí os patrocinadores que o canal continue no ar, né, Isso Gi? mesmo. Quem são eles? Vamos lá. Muito obrigada novamente à Procrio, à Soprema, à Soncine, Imper Solutions e ao IDD. Sigam eles também nas redes sociais, pessoal. Com certeza. E não deixe de nos seguir e acompanhar que toda semana tem episódio novo aí com assuntos inéditos na área de engenharia. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.